casa e você está na fase de jovem revoltado. Como é que você resolve isso? Primeira opção, você sai de casa. Segunda opção, você resolve o problema com ela. Terceira opção, você sai de casa. A única coisa que nesse momento eu pensava era sair de casa. E é exatamente a mesma coisa que você deve estar pensando agora. Cara, eu preciso sair de casa para esses problemas pararem, para eu finalmente conseguir viver minha vida, ter minhas responsabilidades, fazer tudo que eu quero. Vou falar uma coisa, não é exatamente assim. Quando você sai de casa, você percebe que o tanto de razão que o seu pai ou sua mãe tinha, ou os dois tinham, que você não percebia. Mas, só para não jogar somente a culpa em você e explicar realmente o que acontece nesse período, para depois de uma transição para outro momento, é que no momento que você está em casa, você está querendo criar responsabilidades e existem inúmeros casos, não tem como eu falar de caso à parte, outro caso, talvez você realmente esteja certo, mas vou falar a verdade, na boa maioria das vezes você está errado e os seus pais estão certos. Para você conseguir resolver esse tipo de problema, você tem que ser maduro o suficiente para saber conversar com seus pais. Vamos supor que você já conversou, você já fez tudo que é possível dentro da sua casa para resolver esse problema. O problema não foi solucionado. Agora é o momento de você buscar meios para você conseguir a sua própria independência. Existem dois modos de você sair de casa. O primeiro eu chamo de aceitação. O segundo eu chamo de ação. Qual é a diferença de um e outro? A aceitação é quando você deixa bem alinhado com seus pais, ou sua mãe ou seu pai, que você vai sair de casa e em determinado momento, por mais que exista aquele chororô, você realmente consegue sair de casa numa boa. E existe ação, quando não existe a própria aceitação dos pais e você tem que agir de alguma forma para conseguir sair de casa e se virar sozinho. E eu saí de casa aos 17 anos, exatamente isso. Aos 17 anos eu estava tendo conflitos ali com minha mãe dentro de casa, principalmente porque eu queria seguir algo que ela não queria que eu seguisse, ela queria que eu seguisse uma carreira para fazer faculdade, um concurso ou alguma coisa assim do gênero, e eu não queria fazer isso, não tinha nenhum interesse em fazer isso. Meu objetivo era empreender no meio do marketing digital e eu queria fazer isso. E era o que eu estava fazendo ali no momento, já estava fazendo algum tempo, só que eu não tinha resultado nenhum. Depois de um tempo eu falei com minha mãe que eu gostaria de sair de casa, porque acabou surgindo uma oportunidade que eu estava tendo que trabalhar o dia todo com uma coisa completamente diferente e eu teria que estudar à noite. Nesse período da noite, ficava mais próximo da casa do meu tio, então já tentei associar alguma coisa, já tentei ser esperto. Faça isso também. Toda oportunidade que você tiver de conseguir fazer esse jogo de cintura é muito bom, porque você já consegue quebrar uma barreira, que normalmente é aquele tipo de discussão, briga que você vai sair. Se você puder ter uma saída assim durante um tempo, depois ir fazendo com que eles entrem nesse processo de aceitação, é a melhor coisa possível. Então, como eu disse, caso não exista o processo de aceitação, é o de ação, que foi o que ocorreu comigo. Beleza, estava querendo sair de casa, eu já estava tendo constantes brigas, tentei ir para casa do meu tio para depois ir para a escola, porque ficava mais perto, só que acabou que minha mãe não aceitou. Depois de um tempo ela percebeu que eu já estava assim, não estava muito legal, porque eu já não estava nem me comunicando direito dentro de casa, e ela chegou num acordo. Antes disso, só preciso contar outra coisa para vocês. Lá em casa, eu não sei se é também assim na casa de vocês atualmente, tinha aquelas geladeiras com gelo que fica no congelador e na hora de descongelar, em vez de eu descongelar com água ou com uma colher, alguma coisa nesse sentido, eu peguei uma faca e comecei a descongelar o congelador. Eu acabei furando e começou a vazar gás na hora, tipo assim, saiu muito gás. Nessa hora que saiu muito gás, a geladeira quebrou e aí não tinha o que fazer. Minha mãe, depois de um tempo vendo isso, falou: olha, você pode sair de casa, mas você vai comprar uma geladeira nova pra mim. E aí eu falei: beleza, imaginando eu que a geladeira ia ser do mesmo valor. Vai ela pegar uma geladeira de mais de 5 mil reais. E eu recebendo, sei lá, não sei, nem sabia na época, acho que eu recebia nem 1.500 reais. Beleza? E aí ela parcelou aquilo, sei lá quantas vezes, eu fiquei pagando aquilo uma vida. Lembro até hoje, fiquei pagando durante muito tempo. Mas aí, fora isso, uns conselhos que ela me deu que você vai realmente passar por muita dificuldade. Ela também falou bem assim, mas em momento nenhum, se você precisar de ajuda em saúde e em relação à comida, você pode falar comigo. Então ela deixou isso muito claro. Mas uma coisa que ela falou também comigo: quando você sair de casa, você vai se fuder. Foi algo que ela disse na minha cara. Ela falou que eu ia me fuder todinho porque ia dar muita coisa errada, mas se eu quisesse fazer isso eu poderia sair. E cá eu estou aos 19 anos sem nunca ter voltado para casa.
É isso mesmo. Na casa do meu tio, eu fiquei 2 meses morando ali sem precisar pagar nada. E meu tio era super tranquilo, porque meu tio, a gente conviveu durante muito tempo junto. Então, a gente tem uma idade semelhante. Sim, minha mãe e minha avó, elas tiveram a gente ali com só 4 anos de diferença. Então, meu tio é 4 anos mais velho do que eu. Então, a gente acabou vivendo muita coisa junto. E é aquele negócio, ele cuida da vida dele, eu cuidava da minha vida e vida que segue. Depois de 2 meses, ele falou que eu já teria que começar a pagar a conta. Comecei a trabalhar, comecei a dividir as contas com ele e era como se fossem 2 amigos dividindo ali a casa. Tinha mais um tio meu que também morava ali, então era 3 pessoas dividindo as contas de casa. E ali eu ficava convivendo entre eles, só que cada um ali no seu mundinho e a gente dividia as contas. E desse período, como a gente morava em um lugar que o aluguel não era caro e também a gente tinha uma alimentação ali mais controlada, junto com água e energia, acabava que o custo de vida não ficava tão alto. Eu nem sei, mas não passava assim de mil e poucos reais, porque realmente não ficava alto, como era rateado para três, a gente conseguia ter um custo de vida baixo. Só que depois disso, foi se passando o tempo, eu continuei trabalhando em diversas coisas diferentes para conseguir conciliar junto com os meus projetos que eu queria, tanto trabalhar com marketing como também queria trabalhar com marketing, mas não sabia exatamente como fazer dar certo. E aí eu comecei a testar muitas coisas, até que eu entendi que na prestação de serviço eu comecei a me dar muito bem. Então eu comecei a ganhar uma grana ali, eu comecei a desenrolar mais clientes, comecei a achar alguns canais de aquisição para conseguir mais pessoas que viessem até mim. E a partir disso eu comecei a prestar serviço, fiquei 100% nisso. Depois de um tempo, eu comecei a prestar serviço para empresas, para pessoas físicas e tudo mais, só que aquilo estava muito mesmo maçante. E nesse momento que esse período que você tem de estar passando por muita dificuldade sozinho, acaba gerando muito conflito interno consigo mesmo. Então você fica pensando, cara, lá atrás era mais fácil, era isso e aquilo. Você começa a gerar os seus próprios conflitos internos, porque aqueles problemas foi você que escolheu, foi você que gerou esses problemas. Não foram esses problemas que vieram até você, como acontece normalmente na infância. E aí, nessa hora que sua mente começa a te acusar, começa a jogar seta para sua vida, e nesse momento você tem que ser muito forte para entender uma coisa. Se você não tiver cabeça para sustentar toda essa pressão, se você não for esse tipo de pessoa que consegue passar por momentos de dificuldades e olhar para frente e continuar caminhando, é bem provável que quando você sair, dá 2, 3, 5, 6 meses, você vai querer voltar para casa da sua mãe porque é mais fácil. E aí você vai finalmente entender a diferença entre morar sozinho e morar com os seus pais. Porque quando você está morando com os seus pais, você tem uma diferença gigantesca em relação à responsabilidade e principalmente no final do mês você sabe se tudo der errado para você, tem o seu pai ou sua mãe que está bancando tudo. No final do mês, quando você está morando sozinho, se tudo der errado para você, no final do mês você ou está na rua ou está passando fome. Então é realmente isso. Uma coisa que é muito importante nesse processo, que vocês precisam entender, é que não tenham vergonha de pedir ajuda, não tenham vergonha de ir atrás e principalmente dê a cara a tapa em tudo que você precisar. Tem pessoas que já vão nascer um pouco mais atrevidas e com um pouco mais de comunicação, de ser mais desenvolvida para falar, de comunicar-se com a pessoa, mas tem outras pessoas que são 100% tímidas. Isso vai de criação para criação, de pessoa para pessoa, mas quando você começa a morar sozinho, principalmente eu que fui de etapa para etapa, assim, sem muita preparo, na verdade sem muito preparo não, sem preparo nenhum, você acaba tendo que se virar na marra. Então, se você não sabe, não se preocupe, você vai aprender, mas vai doer um pouquinho, mas não desista. Esse é o principal ponto, não desistir. Mas continuando ali a minha história, depois de alguns anos morando com meu tio, cerca de 2 anos, eu recebi uma excelente oportunidade numa empresa que eu estava prestando serviço, uma assessoria de marketing e vendas, que eles me chamaram para participar de um desafio para me tornar head de marketing nessa empresa. E aí depois, quando eu me mudei de cidade para conseguir vir para cá, porque tinha um peso de pontuação de liderança dentro do escritório, eu tinha que participar. E aí eu me mudei, não foi algo que eles pediram, eu poderia continuar home office sem nenhum problema, só que eu sabia se eu continuasse home office, eu perderia para o meu concorrente, que estaria eu e outra pessoa concorrendo, que esteve, né? Eu e outra pessoa concorrendo. Beleza, mas aí continuando. Cheguei aqui na cidade, eu moro no estado do Espírito Santo e eu estava em Cariacica, eu me mudei para Cachoeiro, não sei se alguém está vendo aí está na mesma localização, mas aí eu vim para essa cidade
completamente nova para conseguir conciliar a questão de alimentação, como eu não tinha comprado móveis, não tinha comprado nada. Eu literalmente, quando um dos sócios da empresa anunciou isso, no mesmo dia eu só falei, cara, você conhece alguém que tem casa, a kitnet, algum lugar para alugar? Ele falou, eu não conheço, mas eu acho que tem eu não conheço casa para alugar, mas eu acho que tem um colega meu que está alugando. Me mandou o número desse cara. Liguei para ele, foi na sexta-feira que teve esse desafio, na sexta-feira que foi anunciado esse desafio em reunião online. No domingo eu já estava aqui. E aí é esse negócio, você colocar o pau na mesa e realmente pedir para medir, porque você tem que ter muita atitude, muita coragem para fazer isso. Vim para cá sem nada, aqui é gigantesco, só que não tem absolutamente nada, vou comprar as coisas nesse mês. E eu vim para cá sem ter geladeira, sem ter fogão, sem ter nada. E aí eu falei, cara, eu preciso conseguir alimentação, de alguma forma. E aí eu ficava indo na casa do meu tio e voltando, na casa da minha mãe e voltando para pegar comida. Então eu ia para lá, foi um momento que eu consegui criar bastante familiaridade, mais conexão com a minha família, porque já estava um tempo que eu não convivia tanto com eles. Aí como eu ia ali para fazer marmita, depois voltava para cá, acabava que dava uns momentos de oportunidades para se gerar uma coisa que eu inclusive anotei hoje aqui para falar com vocês, que é respeito. Depois que você sai e você vence. Você não está voltando porque você desistiu, ou você não está voltando porque você achou muito difícil, e sim você está voltando porque você está tentando ir para um próximo nível. No meu caso foi esse. Eu só tive que voltar na casa da minha mãe assim um dia ou dois só para fazer alimentação para mim vir para cá, passar a semana e depois voltar lá de novo. Você ganha um respeito. Sua mãe já começa a te olhar diferente. Se você tem irmãos, seus irmãos começam a te olhar diferente, a sua própria família começa a te olhar diferente, porque você, entre aspas, venceu na vida, entendeu? Você conseguiu sair ali da manjedoura e conseguiu criar suas próprias asas e suas responsabilidades. E aí, nesse mês, eu pretendo comprar todas as coisas aqui para esse lugar. Uma coisa que eu preciso deixar mais claro do que nunca. Eu já vi muito vídeo aí no YouTube da galera falando morar sozinho, isso, você precisa... Você vai ver um monte de vídeo no YouTube falando tudo que você precisa para morar sozinho. Só que você não vai ver ninguém te falando uma coisa, que é a principal. Quando você for fazer alguma coisa, principalmente quando você quer se arriscar a sair de casa sozinho, faça isso mesmo tendo medo. Faça isso mesmo você sabendo que pode dar tudo errado. Faça isso você não tendo certeza, porque pressão é um privilégio. No momento que você tiver pressão, você vai descobrir um potencial que nem você mesmo sabia que tinha. No momento que você tiver pressão, você vai descobrir coisas que você consegue fazer sem nem você hoje mesmo saber que você conseguiria fazer isso. Então entenda isso de uma vez por todas. Se vocês querem mais vídeos falando de ter independência, de ser jovem, poder ir para outros lugares, como eu já tinha comprado uma moto também agora, comprei um R15, não sei se vocês sabem qual é. Então, para mim, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo em um curto período de tempo na minha vida. Por quê? Eu comecei a atirar mais rápido, comecei a correr mais rápido, mas em consequência a isso eu também comecei a tropeçar mais rápido. Só que aquele negócio de tropeçar, levanta e continua correndo. Então, é algo que eu adotei para minha vida, porque eu prefiro fazer com que até os meus 25 anos de idade eu tenha o máximo de sucesso possível, o máximo de erros possíveis, para que o resto da minha vida eu consiga viver com muita tranquilidade. E agora, o que você acha desse tipo de conteúdo? Eu anotei aqui também, esse seria o meu primeiro conteúdo para roteirizado mesmo para o meu canal. Só que tem outras ideias também que eu consigo estar gravando e outras ideias que eu já vou gravar. E aí, fora esses conteúdos, eu também vou comentar algumas coisas de trabalho, algumas coisas de rotina e tudo mais. Mas comenta aqui o que vocês querem que eu venha falar para vocês. Eu tenho conhecimento, eu posso dizer, principalmente na área de marketing, como conseguir ganhar dinheiro ainda sendo jovem, e também nessa parte de responsabilidade. Sou uma pessoa que consegui crescer muito em mentalidade, crescer muito com bastante conhecimento em pouco tempo. E aí eu não estou falando isso para me gabar, mas eu estou falando que normalmente pessoas que eu conheço hoje no meu âmbito, elas não se empenham tanto como eu gostaria para ter mais concorrentes, para conseguir conversar com essas pessoas, mas no meio da internet você encontra outros muitos que falam que ganham mais, moram numa casa melhor, têm um carro melhor e etc. Mas aí o que eu puder agregar na sua vida, só comenta aqui abaixo. Hoje eu tenho 19 anos, daqui a, sei lá,
Eu tô no mês 3, 7, daqui a 7 meses completo meus 20 anos. Mas até aqui consegui sair de casa, já tô morando num lugar muito bacana. Vou até mostrar o lugar aqui pra vocês. Aqui, ó. Vamos começar o tour por aqui, ó. E aí a cama tá no lugar errado que eu só coloquei ali pra eu conseguir sentar. Aqui é a porta, aqui é a sala. Acho que vocês estão conseguindo ver. Vou puxar aqui na 05. Aqui, ó. Aqui é a sala. E aí eu coloquei a cama ali só pra eu conseguir gravar pra vocês. Minha bolsa que eu cheguei do trabalho agora. Aqui fora tem uma varanda. Não vou nem abrir pra não estender muito o vídeo, que o vídeo já tá grande. Aqui fora tem uma varanda. Aqui, ó. Minha cozinha. Tem umas paradas aqui, ó. Eu fechei tudo aqui pra não dar... Porque tá de noite já pra ninguém reclamar. Aqui é o meu quarto. Tem um ar-condicionado aqui dentro, né? Ar-condicionado aqui, se eu quiser, mas eu nem uso isso aqui, eu prefiro ficar lá na sala. Espelhinho. E esse banheiro aqui, ó. Bom pra caramba. E é isso, galera. Se vocês quiserem mais conteúdos como esses aí, é só me falar, porque eu venho aqui e gravo no meu novo setup. Depois que eu comprar as coisas aqui vai ficar mais bacana, eu posso até trazer um vídeo mostrando isso pra vocês. Mas o meu objetivo, depois de um tempo, eu entendi que se existem jovens assim como eu que vieram do nada, mas precisam de um direcionamento, esse é o meu canal para conseguir direcionar vocês. O que eu puder agregar é só me falar, beleza? Até o próximo vídeo.